Queridos amigos, que alegria mais uma vez entrarmos junto de sua presença com o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Esse programa é levado ao ar pela nossa querida TV A Caminho da Luz, que tem como objetivo uma TV voltada para a família espírita brasileira, onde o nosso ideal é levar essa mensagem. Já estamos atingindo vários países do mundo todo. Começamos com um trabalho pequenino para atingir alguns amigos espalhados pelo Brasil e hoje nós já estamos aí alargando as nossas atividades. Eu queria aproveitar esse momento para dar um abraço a todos, um beijo carinhoso e que possamos hoje estudar nesse segundo programa o capítulo 14, que nós vamos ver algo muito interessante que vai acontecer. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia juntos, mais um dia reunido em torno da TV A Caminho da Luz e do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC. Que felicidade, que oportunidade para nós quem apresentamos, porque somos desafiados também a estudarmos mais, a nos aprofundarmos mais, pensando em você que está deste outro lado, nos acompanhando, nos assistindo, nos divulgando. E olha, tem muita gente que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva, sua inscrição ela é muito importante. Vamos relembrar que Abelardo e Celina já desmembrada do corpo, vai para uma praça onde está Aulus, onde está André Luiz, onde está Hilário Silva, para tentar traçar um projeto de ajuda para aquele que se comunicou naquela noite e para uma moça que foi ao centro pedir socorro. Vamos dar continuidade? E o que chama a atenção que o Abelardo não vai atrás de Clementino, que é o dirigente espiritual da casa, vai atrás de Aulus, apenas para meditarmos um pouco. Em companhia da esposa, o novo amigo parecia mais leve e radiante, como se ele absorvesse a vitalidade e a alegria. Notei que Hilário, pela expressão fisionômica, trazia consigo um novo mundo de indagações a exteriorizar. Então nós vemos que ele estava muito curioso, né? Que ajuda nós poderíamos dar, o que poderia acontecer, por que está envolvendo Celina, porque Celina como encarnada está aqui em nossos meios, né? E Hilário que é a pessoa que faz o papel que André Luiz fez assim que ele chegou em nosso lar, não é? Aquela curiosidade. Vamos relembrar que nós estamos tratando de dois médicos que foram importantes na Terra e, logicamente, cientistas, com certeza, para poder estar indagando tudo isso, tentando compreender toda essa questão. E o que me chama a atenção é que Abelardo, já renovado no mundo espiritual, já vivendo novos ares, ao lado de Celina, que tem lhe ajudado muito, a sua esposa. Então eles estão irradiantes, não é? Foi isso que chamou a atenção de André Luiz. Contudo, Aulus advertiu: sigamos. É necessário agir com presteza. A breve tempo, penetramos nebulosa região, dentro da noite. Os astros desapareceram a nossos olhos. Tive a impressão de que o piche gaseificado era o elemento preponderante naquele ambiente. Em derredor, proliferavam soluços e imprecações, mas a pequenina lâmpada que Abelardo agora empunhava, auxiliando-nos, não nos permitia enxergar senão o trilho estreito que nos cabia percorrer. Nossa, aqui tem uma informação fabulosa. Aqui tem uma informação que realmente desmonta muitas teorias faladas no movimento espírita. Veja, nós não vimos que Abelardo agora já é um tipo de um policial? Vimos. Ele é um auxiliar da casa? Vimos. Eles vão, então, e é interessante que Aulus não deixe Hilário fazer as suas perguntas, indagações. Vão para o trabalho, precisamos agir. E eles começam a entrar num lugar
que ele descreve assim de muita escuridão, lugar onde a treva impõe. E aqui nos chama a atenção quando ele fala que Abelardo acende uma lâmpada para que eles pudessem guiar seu caminho. Mas espera um pouco. Então ainda há essa necessidade em determinadas regiões, que são regiões, seja nas trevas, seja em zonas umbralinas de sofrimento? Sim, mas os espíritos não falam que se ele já estiver numa posição melhor, eles adentram em tudo quanto é lugar, os espíritos de baixo não vê os de cima vê o de baixo. Sim, também, mas tudo tem conotações, tudo tem que analisar contextos. Então nós precisamos parar de generalizar o mundo espiritual como um mundo único. Cada lugar que eles vão, André Luiz descreve com maestria, cada lugar tem que ter um comportamento diferente, uma forma diferente. Nós já vimos livros, por exemplo, que eles levaram choque elétrico, aqueles equipamentos que dão choque. Eles levaram tipo redes para aprisionar as pessoas e limitar as pessoas de não chegar perto deles. Então nós precisamos ir entendendo, tendo cabeça para tudo isso, para sair daquela mesmice, da pequenez de achar que só nós sabemos tudo. Não, vamos olhar com outros olhos todas essas narrativas para nós irmos entendendo o que é o mundo espiritual. Findos alguns minutos de marcha, atingimos uma construção mal iluminada, em que vários enfermos se demoravam, sob a assistência de enfermeiros atenciosos. Entramos. Aulos explicou que estávamos ali diante de um hospital de emergência, dos muitos que se estendem nas regiões purgatoriais. Então, olha que interessante. Eles desceram em marcha. Então, eles usaram as pernas mesmo. Nem todas as regiões se consegue volitar como imaginamos. Quanto mais denso a região, menos acesso a este tipo de ação se verifica. Eles desceram em marcha. E quando eles chegaram numa região com muitos soluços, com muito pranto, com muita tristeza, observaram que ao lado de tudo isto haviam abnegados enfermeiros. Olha que interessante, abnegados companheiros que trabalhavam com devotamento, com amor, com caridade em regiões purgatoriais. E aqui, André, nós vamos perceber que não é só nosso lar que tem um hospital que acolhe as pessoas. No umbral existem milhares e milhares de hospitais em zonas tenebrosas, onde espíritos que têm condições espirituais para estar nessas regiões, então vem o socorro divino que os auxiliam nesses lugares. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, sabemos que não são companheiros ainda que possam estar em lugares muito elevados, mas o amor que esses enfermeiros colocam neste tipo de atividade, isso me chamou muita atenção. Eu fico aqui, André, pensando como que André Luiz teve dificuldade para narrar para nós essas regiões. Ele poderia descrever com mais perfeição. Não foi possível. Nós não temos capacidade para entender isso. Nós não temos condições espirituais para entender. Então ele fala de maneira subjetiva para que nós possamos compreender tudo isso, não é mesmo, André? Sem dúvida. E ali era o local, como veremos agora, de trabalho de Abelardo. Este hospital, nas regiões purgatoriais, dá a entender que era um departamento do Centro Espírita. E foi aonde ele foi socorrido, inicialmente. Sem dúvida, estava em fase de sofrimento. Tudo pobreza, necessidade, sofrimento. Este é o meu templo atual de trabalho. Disse-nos Abelardo, orgulhoso de ser ali uma peça importante na máquina de serviço.
O irmão Justino, diretor da instituição, veio até nós e cumprimentou-nos. Bom, então aqui nós vamos ver agora que essa instituição também tem um irmão que dirige essa obra, que é Justino. Justino é o diretor da obra, aquela pessoa que coordena essas atividades. Então veja, eu gostaria de chamar a atenção do nosso telespectador para que reparasse 2 pontos importantes. Esse centro espírita, que acabou de ter uma reunião mediúnica, de uma maneira altamente organizada, ela tinha convênios, vamos dizer assim, com o Nosso Lar, porque era auxiliada por membros de Nosso Lar, é onde August dava todo um acompanhamento e outros ministros também, e ao mesmo tempo, essa casa espírita de encarnados também mantinha convênios, se é assim que nós podemos chamar, com zonas purgatoriais, zonas umbralinas, trevosas, seja o nome que nós queremos dar. Então isso, André, me chamou muito a atenção de nós repararmos o quanto um trabalho mediúnico sério produz de auxílio na pátria maior. Pediu escusas por lhe não ser possível acompanhar-nos. A casa jazia repleta de psicopatas desencarnados e não poderia, dessa forma, deter-se naquele momento. Deu-nos, porém, permissão para agir com plena liberdade. A desarmonia era efetivamente tão grande no local que não pude sopitar meu espanto. Como cogitar de reajuste num meio atormentado quanto aquele? O assistente, contudo, amparou-me, aclarando. Antes dele fazer a colocação, há uma dúvida aqui muito interessante. Mas, meu Deus, como é que pode alguém ajudar alguém? Isso aqui parece um manicômio. Isso aqui parece uma casa de louco. Isso aqui está todo mundo atormentado. Isso aqui é uma bagunça. Como é que pode alguém ajudar alguém? E é interessante, André, a simplicidade de Justino, que ele se aproxima de August e diz: August, você me perdoe. Eu gostaria de acompanhar mais de perto. Mas nós estamos com tantos problemas a ser resolvido, que eu não consegui tirar um tempo para os acompanhar. Mas olha, vocês são de casa, vocês fiquem à vontade, vocês podem aí desenvolver o trabalho de vocês, eu vou estar aqui sempre à disposição, mas eu tenho que cuidar também de alguns casos graves que estão acontecendo aqui. Então você veja, André, a gente pensa que esses lugares é como, por exemplo, um hospital psiquiátrico, né? Todo mundo toma aquelas injeções, todo mundo fica manso, todo mundo fica babando, se dá remédio. Não, aqui os espíritos estão como eles são, alienados mentais, totalmente desequilibrados, processos de demências. Então, o que assustou, primeiro foi o lugar, que ele não consegue descrever. E segundo, André, foi o que ele viu diante daquelas pessoas que estão, vamos dizer, internadas naquele espaço. Importa reconhecer que este pouso é um refúgio para desesperados. Segundo a reação que apresentam, são conduzidos de pronto a estabelecimentos de recuperação positiva ou regressam às linhas de aflição de que procedem. Aqui, apenas atravessa um pequeno estágio de recuperação. Então nós vemos que aquilo é um estágio de bênção, que apesar da aparente desordem, existe uma ordem dentro da desordem por parte daqueles doentes. E aquilo que seria, aos olhos do incipiente, como um campo de batalha, um campo de tristeza, um campo de males, na verdade não era. Na verdade era um pouso em que ali eles estariam mais seguros do que se estivessem em outras regiões de maior sofrimento, podendo até estar sitiados por espíritos de uma potencialidade maior do que a desses nossos irmãos já doentes, fazendo deles reféns.
Então é um hospital, sim, de espíritos desajustados, de espíritos, na maioria, criminosos, que deixaram delitos inúmeros quando passaram pela terra, mas que não deixam de ser filhos de Deus. É aqui, pela descrição como a de hoje, que eu vejo a misericórdia do Criador, permitindo instituições como esta. É uma misericórdia. É uma misericórdia ter um Justino trabalhando, é uma misericórdia ter um Abelardo. O Abelardo, se não fosse trabalhar ali, trabalharia na onde? Então, na lei divina, no bem, ninguém é perdido. E ele, Abelardo, estava muito feliz de poder estar ali trabalhando. Estava contente porque ele era útil. Então, às vezes, a gente aqui na Terra escolhe cargo, quer coisa de destaque, e às vezes o que vai nos sobrar no mundo espiritual é um trabalho como o de Abelardo. Se trabalharmos igual o Abelardo está trabalhando, já é uma notícia muito feliz. Porque podemos chegar do outro lado e ser um desempregado espiritual. Mas relembrando, né, que Abelardo sofreu muito para chegar no estágio que ele está hoje, né? Sofreu muito. Alcançáramos o leito simples em que Libório, de olhar esgazeado, se mostrava distante de qualquer interesse pela nossa presença, relembrando que ele foi levado nesta instituição após a conversa que Raul Silva teve com ele no trabalho mediúnico. Então ele ingressou naquele hospital vindo direto do trabalho de desobsessão que nós vimos nos capítulos anteriores. Enxergava-nos impassível, exibia o semblante dos loucos quando transfigurados por ocultas flagelações. Um dos guardas veio até nós e comunicou a Abelardo que o doente trazido à internação denotava crescente angústia. Quer dizer, aquele posicionamento dele, naquela comunicação que ele deu no centro, realmente fez com que o quadro dele piorasse. Porque havia informações sobre a sua mãe que ele não a tinha e passou a ter. Ele passou a ter algumas informações que até então ele tinha dúvida. E isso feriu profundamente, porque ele está ciente agora que realmente foi ele que matou a mãe dele. Não de uma forma direta, de uma forma indireta. Ele tinha que comprar remédio para a mãe, pegou o dinheiro, foi aproveitar as noites de carnaval, gastando todo o dinheiro. Ele chegou ébrio em casa, a ponto dele deitar e em seguida ele desencarnou, de tão ruim que ele estava. Ele não tinha informação sequer da sua mãe. Ele morava no fundo da casa, ele não chegou a ver a sua mãe. Mas a sua mãe também já havia sido enterrada. Então nós percebemos que isso levou a ele agora, com essas informações, a uma derrocada ainda pior do estado que ele se encontrava. Aulus auscultou-o paternalmente e em seguida informou: o pensamento da irmã encarnada que o nosso amigo vampiriza está presente nele, atormentando-o. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca. Os benefícios recolhidos no grupo estão agora eclipsados pelas sugestões arremessadas de longe. Então aqui há um dado interessante, não é? É uma perseguição recíproca, porque às vezes eu chego encarnado para o atendimento no centro espírita, eu nunca vi no atendimento fraterno uma pessoa se colocar como algoz. Eu sempre vi no atendimento fraterno as pessoas serem as vítimas de um familiar, vítimas de um espírito, vítimas disso e vítimas daquilo. Aqui nós já vemos que Sara não é tão vítima assim. Que Libório tem culpa sim no cartório, mas a nossa irmã encarnada, Sara, também dá guarita para que ele tenha este tipo de ação sobre ela. Então, às vezes a gente fala assim, coitadinho do encarnado, olha o que os espíritos fazem com fulano. A maioria dos encarnados não é um coitado, não.
A maioria deles chamam pelos espíritos. Sabe o que eu já ouvi de muitos espíritos conversando comigo? Falam assim, olha, agora a casa está toda protegida, a gente não entra. Mas não tem problema não, a gente tem tempo. Deixa passar uns dias, o encarnado vai chamar a gente novamente. Dito e feito. Passa um tempo, o encarnado de novo com maus hábitos, más conversações, maus pensamentos, atrai tudo de novo aqueles espíritos. Continua. Temos então aqui, aleguei, um símile perfeito do que verificamos comumente na Terra, nos setores da mediunidade torturada. Médiuns existem que, aliviados dos vexames que recebem por parte de entidades inferiores, depressa, como que lhes reclamam a presença, religando-se a elas automaticamente, embora o nosso mais sadio propósito de libertá-los. Então aqui nós vamos vendo fatores importantes, não é? Que é o pensamento, é a afinidade. Nós atraímos pela afinidade. Sara tinha um amor por essa pessoa. E Libório também correspondia a esse amor. Libório precisava de uma criatura para lhe dar as energias. E é por isso que ele fazia o papel de vampirismo. E Sara, por sua vez, também sentia alegria quando Libório estava ao seu lado. Só que nós já vimos na comunicação que Sara estava já muito enfraquecida, porque ela estava doando tanta energia para Libório que ele estava sugando essas energias e ela já estava começando a ter problemas físicos. Isso é muito interessante nós notarmos. Por isso que há uma grande quantidade de doenças chamadas pela ciência como doenças ocultas. A pessoa ali apresenta algum diagnóstico, vai fazer os exames, nem sempre acusa, e a pessoa sente toda aquela dificuldade daquela doença, e às vezes a doença não está no seu perispírito, às vezes a doença está no perispírito do espírito que o acompanha. Isso nós temos visto muito dentro de uma casa espírita, nas pessoas que vão no atendimento fraterno, que pedem ajuda, não é? Você conseguiu afastar o espírito, você conseguiu mudar o padrão vibratório daquela pessoa, pronto, as coisas se melhoraram. Então nós precisamos entender que o pensamento é algo muito importante, mantermos o pensamento voltado sempre para o bem. Então isso é uma colocação que ela faz aqui que me chamou bastante a atenção, porque diz assim, favorecendo-lhes a criação de novos pensamentos. O pensamento atrai, o pensamento da vida. Só que de repente as pessoas começam a perceber que aquilo ali começa a complicar o corpo físico, começa a trazer sequelas. Então a gente percebe que se ele ainda não percebeu, mas ele já está sentindo que realmente ele precisa começar a repensar, e isso trouxe a ele um desequilíbrio ainda maior. Então nós vemos que no mundo espiritual existem vários tipos de hospitais, não é? André Luiz, depois de 8, 9 anos de sofrimento, ele foi recebido num hospital de nosso lar. Então ele contava da comodidade e tudo. Agora nós estamos vendo como se fosse mesmo um sanatório, um hospital psiquiátrico numa região purgatorial. Então existem vários tipos de hospitais no mundo espiritual, de primeiro mundo, hospitais como os nossos aqui no Brasil e aqui uma casa de saúde para espíritos em franca recuperação, ou tentando esta recuperação. Continua a descrição. Sim, aprovou o orientador. Enquanto não lhes modificamos as disposições espirituais, favorecendo-lhes a criação de novos pensamentos, jazem no regime da escravidão mútua, em que os obsessores e obsediados se nutrem das emanações uns dos outros. Temem a separação, pelos hábitos cristalizados em que se associam, segundo os princípios da afinidade, e daí surgem os impedimentos para a dupla recuperação que lhes desejamos. O doente,
fizera-se mais angustiado, mais pálido. Parecia registrar uma tempestade interior, pavorosa e incoercível. Tudo indica a vizinhança da irmã, que se lhe apoderou da mente. Nosso companheiro se revela mais dominado, mais aflito. Mal acabara o orientador de formular o seu prognóstico, e a pobre mulher, desligada do corpo físico pela atuação do sono, apareceu à nossa frente, reclamando feroz. Então aqui nós vamos ver que um processo obsessivo que se faz de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado. Então, isso é o que Allan Kardec traz no Livro dos Médiuns para todos nós. Ela também tinha uma influência sobre a mente dele. Ela também gostava de tudo isso. E agora, ela dormiu, saiu do centro espírita, que nós já vimos, foi para a casa dela, foi dormir, e pelo sono, o espírito saiu do corpo e ela é levada para estar ali também. Agora nós vamos ver o desenrolar dessa história. Ela não é levada, não. Ela se levou até ele, pelo pensamento dela ligado ao pensamento dele. Ela se fez visível. Então ele já estava perturbado. Agora ficará mais perturbado ainda com a perturbação dela. É uma perturbação ao quadrado que nós estamos vendo hoje. Libório, Libório, por que te ausentaste? Não me abandones. Regressemos para a nossa casa. Atende, atende. Olha, aqui é um dado interessante, né? Porque Algos ele escreve, e Algos é um espírito de alta condição intelectual. Às vezes a gente até aqui tem que reparar bem o que Algos está dizendo, porque ele é de uma intelectualidade que é uma coisa impressionante. Todo ser intelectual, às vezes na hora de colocar as coisas, não é? Então faz com que a gente tenha que pensar um pouquinho mais. Mas aqui nós temos uma outra informação que eu julgo ser uma informação preciosa. Ele foi levado para essa instituição depois da reunião. Aonde ele estava? Na casa de Sara. Agora demonstra que Sara, quando ela se libertou do corpo, ela tinha um encontro com ele. E ela percebeu que ele não estava. E ela rastreou ele pelo pensamento, até chegar, como o André há pouco estava dizendo, a esse lugar. E ela então começa a indagar. Peraí, por que você deixou a nossa casa? Estava lá te esperando? O que está acontecendo? Ela também não sabe, André, o que está acontecendo. Igual o caso de Sara, é muito comum de nós vermos, não é um caso esporádico, não. Vamos dar continuidade. Que vemos? Exclamou Hilário, intrigado. Não será esta criatura que o serviço desta noite pretende isolar das más influências? E por que o orientador respondesse de modo afirmativo, meu colega continuou. Deus de bondade. Mas não está ela interessada no reajustamento da própria saúde? Não roga socorro à instituição que frequenta? Olha que coisa interessante, gente. Isso aqui daria para nós montarmos uma palestra e ficar horas falando sobre isso. Primeiro, Hilário não a reconheceu. Hilário não a reconheceu. Hilário viu ela no centro, no corpo físico, no corpo de carne. Depois Hilário diz, mas peraí, essa é aquela? Ou seja, ela está totalmente transfigurada. O perispírito tem muita gente que diz, não, é o duplo. Mas quando a pessoa está altamente perturbado,
O corpo perispiritual é plasmático. É o que nós vimos no livro Entre a Terra e o Céu, a mulher daquele médico que estava ajudando naquele caso que André Luiz estava acompanhando, junto com o ministro Clarencio. Era uma mulher magnífica fisicamente, aquela mulher que a maioria dos homens olham e cobiçam. E quando ela estava desdobrada do corpo através do sono, André Luiz se assustou, porque daquela beleza magistral que aquela mulher tinha um perispírito totalmente. Até uma das obsessoras, quando viu ela, se afastou, de tanto que assustou. E o próprio André Luiz conta que ele chegou a dar alguns passos para trás. Ele se assustou. E aqui é interessante, né? Porque Hilário pergunta, mas espera um pouco. Não é aquela mulher que estava no centro há pouco, pedindo ajuda? Não é aquela mulher que está com problema de saúde? Agora ela está aqui, toda desorganizada, querendo essa pessoa do seu lado? Vamos ver a continuidade da história. Dando continuidade. Isso é o que ela julga querer, explicou Aulus, cuidadoso. Entretanto, no íntimo, alimenta-se com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. Milhares de pessoas são assim. Registram doenças de variados matizes e com elas se adaptam para mais segura acomodação com o menor esforço. Dizem-se prejudicadas e inquietas. Todavia, quando se lhes subtrai a moléstia de que se fazem portadoras, sentem-se vazias e padecentes, provocando sintomas e impressões, com que evocam as enfermidades a se exprimirem, de novo, em diferentes manifestações, auxiliando-as a cultivar a posição de vítimas, na qual se comprazem. Isso acontece na maioria dos fenômenos de obsessão. Encarnados e desencarnados se prendem uns aos outros sob vigorosa fascinação mútua, até que o centro da vida mental se lhes altere. É por esse motivo que, em muitas ocasiões, as dores maiores são chamadas a funcionar sobre as dores menores, com o objetivo de acordar as almas viciadas nesse gênero de trocas inferiores. Olha, aqui nós temos um manancial de informações muito interessantes. Quando eu atendo alguém no atendimento fraterno, uma das frases que eu gosto de usar é a seguinte: você não é vítima. Eu não sou vítima. Não existe vítima aqui na Terra. A reencarnação traz para todos nós a possibilidade de entender que cada um colhe dos frutos que plantaram. A palavra vítima, ela criou um celeuma diante da criatura humana, porque basta nós passarmos por qualquer dificuldade, é preferível eu me fazer de vítima. E o que Aulus está explicando é o seguinte: ele está indo no centro, ele está pedindo ajuda, ele está percebendo que o seu corpo está começando a ter sérios problemas, mas ela prefere se fazer de vítima. Há vários motivos que levam as pessoas ao centro espírita. Um deles, influência. Olha, vamos lá no centro, vamos tomar um passe, vai te fazer bem. E as pessoas vão. Nem sempre as pessoas estão ali pelo coração e pelo pensamento. Às vezes a pessoa está sentada, ouvindo o evangelho, está sendo explanada, mas ela não ouve, porque o seu pensamento está envolto de outros problemas, de outras dificuldades. Então nós percebemos que esse alerta que nos é dado é muito interessante. Nós precisamos parar de tratar as pessoas como vítima. Eu não uso no meu vocabulário cotidiano a palavra coitadinho. Não existe coitadinho.
Cada um sofre aquilo que tem que sofrer dentro do seu processo reencarnatório. Porque cada um colhe o que plantou. Essa explicação é fantástica. Porque muitos de nós sempre somos indagados, mas a pessoa vai sempre no centro. Eu me lembro de Missionários da Luz, teve uma pessoa que fez 10 tratamentos completos. Quando chegou novamente para pedir ajuda, Alexandre falou assim, agora não. A pessoa veio e pediu ajuda por 10 vezes, foi ajudada por 10 vezes. Agora ele vai estar refém da própria sorte, porque ele vem, melhora e cai nos mesmos erros. A ajuda para ele não é a cura, às vezes é uma doença que vai limitar o seu vício. Por isso que às vezes nós temos que ser um pouco mais rude quando envolve trabalhos e pessoas, para não deixar-se contaminar por aquelas pessoas que se faz de coitadinho. É muito comum isso dentro da casa espírita, as pessoas cometem erro e depois querem justificar os erros em coisas que não têm nada a ver e se fazem como vítima. Cada um tem que responder pelos seus erros. Se o homem não o pune, a própria natureza criada por Deus se encarrega de fazer com que o livro de nossa vida, escrita todos os dias pelo lápis da nossa existência, permite que ali nós possamos ser indagados sobre tudo o que fazemos, de bem e do mal. Isso é muito interessante, André. Verdade. Olha a continuidade do capítulo. A esse tempo, a recém-chegada conseguira beirar-se mais intimamente de Libório, que passou a demonstrar visível satisfação. Sorria ele agora, à maneira de uma criança contente. A gente percebe que o amor, mesmo o amor egóico, como é neste caso, ele ajuda. Nós vamos ver que ele estava ali naquela cama, todo prostrado pela dor, pela angústia. E Sara, ao chegar no recinto, fez com que ele se tornasse uma criança. Ele voltou a ter brilho nos olhos. A sua voz fez com que ele pudesse reacender-se com esperança, saindo daquelas preocupações momentâneas, para poder então se despertar. Então nós vemos que essa visita foi boa, está sendo boa para Libório. Identificando, porém, a presença de Dona Celina, a infeliz bradou colérica. Quem é esta mulher? Dize. Nossa abnegada amiga avançou para ela com simplicidade e implorou: minha irmã, acalme-se. Libório está fatigado, enfermo. Ajudemo-lo a repousar. Então, ela identificou a médium da casa, mas tinha uma vaga ideia de quem era. E Dona Celina foi até ela e disse: Sara, vamos manter a calma. Libório está enfraquecido, adoentado, ainda está muito perdido. E é interessante, né, nós notarmos que, no fundo, ela pensou também que poderia ser uma outra mulher que estivesse ali tomando seu espaço. Então nós vemos que Sara também é aquele ser orgulhoso, aquele ser vaidoso, aquele ser de posse, né? E é agora que ela vai começar a entender o que está acontecendo. A interlocutora não lhe suportou o olhar doce e benigno, e longe de reconhecer a prestimosa médium do grupo a que se associara, enseguecida de ciúme, gritou para o enfermo palavras amargas que não seria lícito reproduzir, e abandonou o recinto em desabalada carreira. Então veja que coisa interessante, queridos telespectadores. Ela não reconheceu Celina. Ela estava com Celina há pouco. As duas estavam no corpo físico.
As duas tinham olhos para ver. As duas enxergavam a outra. Como é que ela não reconheceu Celina no seu corpo perispiritual? Celina não teve modificação perispiritual. Era para ela ter reconhecido, mas ela estava tão envolvida naquele, como ele mesmo diz aqui, naquele processo de ciúmes doentio, que ela então não admite aquelas palavras doce, carinhosa. E ela estava tão revoltada, Sara, que abandonou o recinto em desabalada carreira. Olha que espírito difícil. Se a gente achava que Libório era difícil, agora nós estamos achando uma outra que é mais difícil ainda. E aí vem a questão, quem está obsediando mais o outro, não é? Agora nós vamos ficar com essa dúvida. É Libório que está ali vampirizando Sara, ou é Sara que está vampirizando Libório, espiritualmente falando? Como é que funciona isso? Vamos ver a continuidade. Libório mostrou evidente contrariedade. Aulus, contudo, aplicou-lhe passes, restituindo-lhe a calma. Em seguida, o assistente nos disse, amorável, como vemos, a bondade divina é tão grande que até os nossos sentimentos menos dignos são aproveitados em nossa própria defesa. O despeito da visitante, encontrando Celina junto do enfermo, dar-nos-á tréguas valiosas, de vez que teremos algum tempo para auxiliá-lo nas reflexões necessárias. Quando acordar no corpo carnal pela manhã, nossa pobre amiga lembrar-se-á vagamente de haver sonhado com Libório, ao lado de uma companheira, pintando um quadro de impressões a seu bel prazer, porquanto cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesma. Coisa interessante, né? Ela vai acordar com uma vaga ideia do que aconteceu à noite, mas ela vai lembrar que ela esteve com Libório. E ela vai ter uma predominância de raiva que vai tomar conta do seu eu, porque Libório estava perto de uma mulher. Ela não viu os espíritos que estavam ali ao lado. Ela fez questão de não enxergar ninguém, ela só viu no meio daquele grupo de pessoas uma mulher. E ela julgou que aquela mulher poderia estar com Libório. Olha a mente doentia, que consegue ver maldade em tudo. Tem pessoas que têm essa capacidade. Tudo vê maldade. Isso é uma coisa que nos chama a atenção. Precisamos começar a mudar o nosso padrão vibratório, André Luiz. Verdade. Mas isso foi bom, porque vai fazer com que ela temporariamente deixe ele um pouco isolado da sua influência e os espíritos amigos possam atuar diretamente nele. Então, até é triste porque ela vai acordar com essa sensação desagradável, mas para Libório foi uma bênção. E encerra. Abelardo estava satisfeito. Acariciava o doente, antevendo-lhe as melhoras. Hilário, semi-espantado, considerou: o que me assombra é reconhecer o serviço incessante por toda a parte, na vigília e no sono, na vida e na morte. Respondeu Aulus, sorrindo: sim, a inércia é simplesmente ilusão, e a preguiça é fuga, que a lei pune com as aflições da retaguarda. Mas nossa tarefa estava agora cumprida, e por isso afastamo-nos. Daí a minutos, despedindo-nos, prometeu o assistente reencontrar-nos para a continuidade de nossas observações na noite seguinte. Então aqui é uma coisa que me chama muita atenção, é que Hilário percebeu que os espíritos superiores, aqueles que já trabalham no campo do bem, eu queria aqui fazer uma ressalva. Quando nós falamos espíritos superiores, nós não estamos falando de espíritos angelicais. Abelardo, por exemplo, nessa história, está sendo um espírito protetor. Ele é perfeito? Não.
Ele abandonou todos os seus vícios, seus erros e seus pensamentos equivocados? Não. Mas ele já tem uma disposição ou uma predisposição de ajudar as pessoas. Vamos relembrar que foi ele que procurou Aulus para ajudar Libório e ajudar Sara. Foi ele que foi atrás desse socorro. Aulus orientou o que ele deveria fazer. Ele pega então a sua esposa à noite, que havia desdobrado pelo sono. Eles vão de encontro com Aulus, André Luiz e Hilário, traça uma programação, vai para essa associação que André Luiz não consegue descrever, de tal é o lugar horrendo, parecia um manicômio, todos loucos, uma gritaria, uma coisa terrível, ele não consegue descrever direito o que ele estava vendo, uma luz muito fraca, quase uma luz em penumbra. Então agora ele está vendo que o quanto é importante as pessoas se predispor a ajudar. Nós não precisamos ser bons médiuns. Nós não precisamos ser um ser angelical para ajudar o nosso próximo. É esse o desfecho que Aulus diz a todos eles. O importante é nós nos dispormos a trabalhar na senda do bem. Estamos chegando ao término do capítulo 14, já no próximo vídeo, a primeira parte do capítulo 15. E eu faço aquele convite carinhoso. Quem ainda não nos segue nas redes sociais, aqui na descrição do vídeo tem as minhas e do nosso querido Sérgio. Lá você vai ver o volume imenso de atividades assistenciais que o CEPAC mantém através do seu departamento assistencial, o Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier, na cidade de Itapira, no estado de São Paulo. Aqui no YouTube é possível com que você nos ajude. Aqui no chat é possível você fazer a sua doação. Você vê que quando você escreve algo tem um sininho como se fosse uma cifra. Ali você pode fazer uma doação para nós, bem como você pode se tornar um membro do canal. Está ao lado do botão inscreva-se. Ali você verá vários valores e você escolhe o que você puder nos ajudar, o período, se será um mês ou se serão mais meses, e ali você, através do seu cartão de crédito, na fatura não vai vir TV a Caminho da Luz e não vai vir o CEPAC, vai para uma conta do Google e eles enviam o dinheiro para a conta do centro. A sua ajuda ela é muito importante, bem como se inscrever no canal, habilitar as notificações, compartilhar, deixar o like, como carinhosamente nós falamos o joinha. São pequenas ações que você pode fazer que muito cooperam com o nosso projeto, com o nosso canal, em levar esta mensagem a outros corações. Eu conto com a sua ajuda. Queridos amigos, nós vamos aqui agradecendo a você pela sua audiência. Estamos encerrando mais um programa pela nossa TV A Caminho da Luz, que é o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Não esqueça de dar o seu like, o seu joinha. Até o próximo programa e rogamos a Jesus que possa nos abençoar hoje e todo sempre. Até o próximo programa.